Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. E hoje eu quero trazer uma palavra de consolo, de conforto para o seu coração. E o texto que eu quero repartir com vocês hoje é uma das narrativas mais lindas da Bíblia, que está registrada lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu estava falando com os pastores agora há pouco, que eu gosto de morar num livro da Bíblia, de me concentrar num livro da Bíblia. E eu escrevi recentemente o comentário de 1 Samuel, e se Deus quiser, termino esta semana o comentário de 2 Samuel. E esses dois livros históricos são fascinantes, porque retratam a história de 3 homens: Samuel, Saul e Davi. E esse texto é uma espécie de transição de um período muito turbulento, período que demorou 330 anos, o período dos juízes, onde havia uma oscilação, uma gangorra espiritual muito grande, de altos e baixos. E esse texto vai introduzir-nos um homem que vai ungir os 2 próximos reis de Israel, Saul e Davi, que vai trazer a nação apóstata para a presença de Deus. E aqui está a história de como esse homem nasceu. Então, acompanhe comigo essa leitura a partir do verso 1, 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho.
Mas diz a Escritura que ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Bom, eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia. Um grande esportista daquele país, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Edmund Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, mas quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, não conseguiu chegar. Tempos depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele entrou no auditório, propositadamente percebeu que eles haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um momento, ele esqueceu o auditório e voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que todos vocês têm sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que nesta noite haja alguém aqui que tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. Talvez haja entre nós aqui alguém que viu os seus sonhos mais lindos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja entre nós quem enterrou os seus sonhos e colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você a trazer de volta esses sonhos e colocá-los hoje na presença de Deus, porque estamos na presença daquele que faz maravilhas ainda hoje. Para quem não há impossíveis, o Deus que opera milagres, o Deus Todo-Poderoso. Esse texto nos fala de uma mulher que tinha um sonho legítimo.
sonho bonito, sonho de ser mãe. Mas o texto diz que ela é estéril. Seu ventre é um deserto. Seu sonho está sendo adiado. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Acho que a primeira delas seria o seguinte: Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você está aí estéril. Você deve fazer uma análise mais meticulosa da sua árvore genealógica, porque é muito provável que haja alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto você não quebrar a maldição hereditária, você não vai ficar curada. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, alguém chegaria para ela como os amigos de Jó, dizendo o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Toda causa tem um efeito. Você está estéril? Tem coisa errada na sua vida. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ficar curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela, dizendo o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer aí num culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Confira comigo o versículo 5, por favor. Está escrito aí que o próprio Deus a deixou estéril. Confira o verso 6. Está escrito que o próprio Senhor cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido, não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, mas isso dá um nó na nossa cabeça. Porque se Deus é bom, e Deus é. Se Deus tem o melhor para nós, e Deus tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que quero conversar com vocês. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade gloriosa, que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade nossa não é de bênção, é do abençoador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus, todas as benesses da graça comum de Deus: saúde, prosperidade, família, amigos, reconhecimento. Se você não tem Deus, tudo isso não é capaz de preencher o vazio do seu coração. Só Deus satisfaz a sua vida. Porque o sonho de Ana foi adiado, ela começa a buscar a Deus como nunca buscara outrora. Para ela entender que ela precisava colocar Deus no topo da sua agenda, no primeiro lugar do seu coração. Meus amados irmãos, aqui está para mim algo muito importante, porque nós vivemos numa geração que infelizmente está deslocando o eixo do evangelho, do teocentrismo, de Deus no centro, para o antropocentrismo, o homem no centro. Às vezes as pessoas acham que é a vontade do homem que tem que prevalecer no céu, e não a vontade de Deus que tem que prevalecer na terra. Então, quando nós colocamos coisas no lugar de Deus, ou achamos que qualquer outra pessoa possa ocupar o lugar de Deus, então Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que Ele é melhor do que as suas bênçãos. Segundo lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para entendermos que tudo que somos
E tudo que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Olha o que Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvida ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela ficaria gravitando ao redor de Samuel. Há um grande risco, irmãos, de nós pedirmos uma bênção a Deus, e Deus é o abençoador, e de repente nós substituirmos Deus pela dádiva de Deus, o abençoador pela bênção, e transformamos a bênção recebida num ídolo. Por exemplo, nós pedimos para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. É Deus quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas, diz as Escrituras. Aí a pessoa começa a prosperar financeiramente. Aí ela não tem mais tempo para Deus. Está muito ocupada. Não pode vir numa vigília de oração, não pode vir numa reunião de grupo familiar, não pode frequentar mais as reuniões durante a semana, porque ela está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus, que ela não tem mais tempo para Deus. Na verdade, ela transformou a bênção de Deus num ídolo e num substituto de Deus. É importante você entender que a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, o salário que você recebe é de Deus, a inteligência que você tem vem de Deus, a família que você tem recebeu de Deus, tudo é de Deus. Então consagre de volta para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Não faça da bênção de Deus um ídolo na sua vida. Não substitua o Criador pela criatura, o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. Mas em terceiro lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus na vida de Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você pede algo para Deus e Deus indefere o seu pedido, dizendo: meu filho, eu não vou atender você, você está pedindo pouco demais, seu plano é pequeno demais, seu projeto é miúdo demais, eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. Quando você suplica algo e não é atendido, saiba disso, Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam, porque não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu fico imaginando José do Egito, estava preso, ele era inocente, ele rogou ao copeiro do faraó para lembrar-se dele, e o copeiro do faraó esqueceu-se dele, e ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E a pergunta é: por que Deus deixa um filho seu inocente numa prisão imunda? Se José tivesse saído da prisão quando ele queria sair da prisão, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para ele sair da cadeia e ser governador do Egito. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos planos, o pensamento de Deus é melhor do que os nossos melhores sonhos. O Senhor nos ensinou a orar, e nos ensinou a orar assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é o que ele ensinou.
Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: todo o que pede, recebe. Ai de nós, se estivesse na Bíblia assim: todo o que pede, recebe o que pede. Nós estaríamos arruinados. Sabe por quê? Diz a Bíblia que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Deus ama tanto você, Deus gosta tanto de você, Deus se importa tanto com você, que Ele não atende todas as suas orações. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas em quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo, por favor, no capítulo 2, versos 6 a 8, no Cântico de Ana. Ana diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta um pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Às vezes eu vejo gente que em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia, quando chegam para Deus, petulantemente, e dizem assim: Deus, eu exijo, eu ordeno, eu proíbo, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parecem que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus está no escabelo de seus pés. Que tolice! Que tolice! Deus está sentado no trono. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é livre, Ele é soberano. Ele não precisa pedir licença nem a você nem a mim para agir. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Deus não se sente acuado, pressionado. Por outro lado, quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Alguns do alto da sua sapiência teológica, tolamente dizem assim: Deus fez, mas não faz mais. O tempo dos milagres foi lá no passado. Não, a Bíblia nos diz que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo para sempre. O nosso Deus não está aposentado, Ele não está numa cadeira de balanço, Ele está no trono. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele levanta reis, Ele abate reis, Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele dá a vida, Ele tira a vida, Ele empobrece, Ele enriquece, Ele pega o pobre do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Ele é Deus. Eu fico imaginando que Ana, como uma mulher crente que era, bem instruída, como os crentes de fato são, eu acho que ela deve ter procurado o melhor tratamento para a sua saúde em Ramá. Eu acho até mesmo que Ana trazia na sua bolsa, que
toda mulher tem uma bolsa, e os homens até hoje não conseguem entender porque elas gostam tanto de bolsa. Eu acho que ela trazia nessa bolsa os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela assim: não tem jeito. Mas Ana entendia outra coisa: se Deus quiser, tem jeito. Por isso ela orava, por isso ela chorava, por isso ela insistia com Deus, porque na verdade não tem causa perdida para Deus, não tem doença incurável para Deus, não tem casamento sem recuperação para Deus. Deus pode tudo quanto Ele quer. Basta uma palavra, basta um sinal do seu favor. Eu estava, pastor, há alguns anos em Vitória, e fui fazer uma visita no hospital militar. Quando eu chego, tinham 3 pessoas na porta do hospital. E quando eu me aproximo, percebo que eram da minha cidade, lá do interior do Espírito Santo. Uma das pessoas era uma jovem de 17 anos. Estava com um câncer no estado avançado, com metástases no seu corpo. E o médico lá do interior, não tendo CTI, disse: você precisa de um tratamento mais intenso. Aqui nós chegamos ao fim, não tem mais o que fazer. Você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI. Ela chega no hospital, não tinha plano de saúde, também não tinha vaga. E eu, amigo do diretor do hospital, entrei no seu escritório, conversei com ele. Por um bom tempo eu disse: pastor, não tem jeito, você não pode tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não posso receber essa pessoa aqui. Confesso que voltei um pouco frustrado para a porta do hospital e disse para ela: minha filha, não tem jeito, aqui não tem jeito. Mas naquele dia eu fiz algo que eu não tenho o hábito de fazer, nem me recordo se repetir essa cena de novo. Mas naquele momento o Senhor me impulsionou a fazer uma coisa. Eu disse para ela: filha, aqui não tem vaga para você, mas nós podemos falar com quem não só pode arrumar uma vaga para você, mas pode curar você. E ali na porta do hospital eu impus as mãos sobre ela e orei para que Deus a curasse. Terminei de orar, aproxima-se um rapaz que também conhecia a moça e disse: essa moça tem um médico que é primo dela numa outra cidade aqui do estado, e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para lá. Pegamos o telefone, ligamos, ele atendeu, disse: pode trazer, tem vaga. 180 quilômetros. Ela leva todo o pacote de exames, ele examina o problema, a gravidade da situação, seus órgãos vitais muito atingidos. Ele bota a menina numa maca, começa a palpar o seu ventre, achou um pouco estranho, submeteu-a aos mais rigorosos exames, não tinha mais nada no seu corpo. Sabe quanto tempo tem isso? 20 anos. Agora em dezembro, eu estava pregando na minha cidade, e aproxima-se uma mulher de seus 37 anos, e me faz a pergunta mais difícil a ser feita por um pastor. Por favor, não faça essa pergunta a um pastor. Você se lembra de mim? Eu olhei para ela, aqui um casal perguntou se eu lembrava. Claro, o ano passado foram comigo para a viagem para Israel, lembradíssimo. Mas eu olhei para minha filha: você me perdoe, eu não estou lembrado não. Ela me disse: eu sou aquela moça que tinha 17 anos, o senhor orou por mim na porta do hospital. Tem 20 anos e Jesus me curou naquele dia. Tem plena saúde para a glória de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Quando Deus quer, tem jeito. Não desista de seu sonho. É claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas pelas quais eu vou orar, que Deus vai curar. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo para você é que se Deus quiser, tem jeito. Então não desista. Não desista.
Mas toda pessoa que tem sonhos precisa ter cuidado. Aqui é o segundo ponto da minha mensagem. Porque existem assassinos de sonhos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Penina irritava Ana. Era um vinagre nas feridas de Ana. Sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus, a Penina irritava de tal maneira a Ana, que ela começava a chorar, perdia o apetite, diríamos nós hoje, entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Mas à luz do versículo 6, eu acho que o que Penina dizia para Ana era o seguinte: ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí doente. Eu não sou crente igual a você, eu não oro igual a você, olha para mim, saúde, cheio de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, Ana, você não estava nessa não. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente. São assassinos de sonhos. Querem passar para você a ideia de que se você é crente, você não pode ter problema. Se você é crente, você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode ficar desempregado. Não, Jesus nunca prometeu nem para você, nem para mim, que nós não teríamos aflições no mundo. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Está escrito que todo ano, Ana subia para Siló. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o narrador bíblico que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, falasse com Ana, orasse por Ana, chorasse com Ana. Mas agora Ana está orando, derramando a sua alma, e Eli olha para ela e assaca contra ela um libelo acusatório, chamando-a de filha de Belial, filha do demônio, bêbada, embriagada dentro da igreja. Eu acho até mesmo que se Ana fosse presbiteriana, ou membro da Abba Pai Church de Criciúma, eu acho que ela ia sair da igreja. Eu acho que até faria um pouco mais, ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Mas Ana era uma mulher crente, madura. Porque você conhece crente cristal, hipersensível, se melindra por qualquer coisinha? Ana não era assim não. Ela disse: não, meu senhor, estou bêbada não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Não deixe que os seus sonhos sejam roubados de você, nem mesmo dentro da igreja. A terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana, pasmem vocês, foi o seu marido, o Eucana. Eucana era um maridão, é verdade, presente, amoroso, provedor. Ele só tinha um problema: cabeça dura demais. Ele não acreditava em milagres, porque ele conhecia a história da redenção. Ele sabia como Deus havia curado Sara, como Deus havia curado Rebeca, como Deus havia curado Raquel. Ele via sua mulher orando e orando e orando e orando e chorando e chorando e chorando. Não consta o narrador bíblico que em momento algum o Eucana dissesse assim para Ana: Ana, eu vejo você nessa luta, minha filha, conta comigo, eu vou orar com você, eu vou orar por você. Quem sabe Deus opere um milagre também na sua vida. O narrador bíblico não diz que ele fez isso em momento algum. Entretanto, o narrador bíblico diz no versículo 8,
que o Eucana chamou a Ana para uma conversa. Aquela conversa que marido e mulher têm com a porta do quarto trancada. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte a conversa. Ô Ana, vem cá, filha, eu preciso bater um papo com você. Não dá mais, né, Ana? Ah, não, você está exagerando. Ih, meu Deus do céu, está virando uma obsessão esse negócio para você. Você está doente, filha. Para com isso. Para com isso. Você não está vivendo, mulher. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura. Para que você insiste? Numa causa perdida. Larga a mão desse sonho seu. Ô Ana, aliás, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Olha para mim, filha. Eu sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje, eu diria, ô Ana, pensa em mim, liga para mim, chore por mim, não chore por ele, Ana. Cuidado que os assassinos de sonhos estão mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas a terceira e última parte da mensagem que eu gostaria de partilhar com vocês é o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados. E a primeira coisa que Ana fez foi continuar crendo, continuar esperando, continuar orando, continuar chorando, buscando a realização do seu sonho. Às vezes, meus irmãos, a gente desiste cedo demais. Eu acho que muitos casamentos que acabaram, faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de oração. Para não. Não joga a toalha não. Não desista não. Persevere um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Ore um pouco mais. Creia mais. Há um pastor metodista chamado Norman Vincent Peale. E esse pastor escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor, ao escrever o seu primeiro livro, enfrenta certa dificuldade para publicá-lo. E ele, ao término do seu livro, procurou uma editora. Aliás, várias. Todas bateram a porta na cara deles. Não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Ele ficou muito frustrado, voltou para casa, pegou os rascunhos do livro, jogou no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, disse assim: eu creio no seu sonho, vou lutar por ele. Pegou os rascunhos do lixo, bateu em outras editoras. Resultado, uma editora se interessou pelo livro. Esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura de todos os tempos. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu sempre gostei muito de política. E uma das personagens que mais me impressionam na política americana, por exemplo, foi Franklin Delano Roosevelt. Estudou em Columbia, estudou em Harvard, entrou na política, carreira brilhante. O sonho dele, entretanto, era ser presidente dos Estados Unidos da América. Porém, com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas paraplégico. Alguém se aproxima dele e disse: Franklin Delano Roosevelt, você jamais será presidente dos Estados Unidos numa cadeira de rodas. E ele respondeu: eu jamais vou desistir. Foi o único homem até hoje na história americana que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. Segundo ponto, o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Você deve crer nas promessas da palavra de Deus.
Veja comigo o versículo 17. Porque se Eli falara para Ana uma tolice, essa tolice Ana não hospedou no seu coração. Meus irmãos, notinha de rodapé aqui. Notinha de rodapé. Pastor, eu já vi, nesses 41 anos de ministério, gente doente mesmo. Porque um dia escutou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, ou do patrão, ou até de um líder religioso, uma palavra torta, que entrou como uma flecha envenenada no coração, e aquilo adoeceu a alma. Se alguém falar para você uma palavra torta, não hospede essa palavra no seu coração. O que é maravilhoso é que Eli abre a boca agora, e é um profeta de Deus, quando diz para Ana assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra Ana acolheu no coração, essa palavra trouxe cura para Ana, essa palavra trouxe restauração para a alma de Ana, porque diz a Bíblia que quando ela sai de Siló, há um brilho no seu rosto, a tristeza foi embora, a depressão foi embora, a alegria foi estampada na sua face. Mas diz o texto que ela desce para Ramá, ela coabita com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu, deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, lá em Siló Deus curou a sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre. Lá em Siló Deus a curou emocionalmente, lá em Ramá Deus a curou fisicamente. Lá em Siló ela tomou posse da promessa, lá em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Você quer a vitória na sua vida, irmão? Pare de escutar os arautos do caos. Pare de escutar os embaixadores da incredulidade. Pare de escutar os pregoeiros da incredulidade. Você quer vitória na sua vida? Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, conheça as promessas de Deus, viva as promessas de Deus, creia nas promessas de Deus, aproprie-se das promessas de Deus, porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Deus é avalista da sua palavra, nenhuma das promessas de Deus cai por terra, Ele vela pela sua palavra em a cumprir. O que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Terceiro lugar, você deve voltar às trincheiras da luta. Entendamos isso. O que Ana queria? Ser mãe. No plano humano, fala no plano humano, bem nosso aqui. O que Ana fazia o tempo todo? Chorava. Semblante abatido. Uma mulher que chora, e o semblante está abatido, ela nem sequer consegue atrair seu marido. Estou certo ou isso não é certo? É por aí? É. Agora notem. Diz o texto que o semblante novo, cheio de brilho, ela voltou para casa, coabitou com o marido. E diz o texto que Deus se lembrou dela. Não é que Deus havia se esquecido dela, não. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou dela, é no sentido de que Deus fez um milagre na vida dela. Deus abriu o ventre dela. Porque foi Deus quem fechou, é Deus quem abre. E aqui, meus irmãos, tem uma verdade que para mim é muito consoladora, mas ela tem que sair do papel para a realidade da vida, que é a doutrina da soberania de Deus. Sabe o que significa isso? Deus não é pego de surpresa. Deus não é surpreendido. Deus não faz rascunho nos seus planos. Deus não precisa atualizar os seus projetos. A palavra de Deus não precisa ser atualizada nem ressignificada. Sabe o que significa isso na prática? Não tem sorte, não tem azar, não tem coincidência, não tem determinismo cego,
Não tem misticismo, não tem sincretismo, não tem olho gordo, não tem macumba para crente. Nada acontece com você sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Deus conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, Deus conhece cada célula do seu corpo. Então a sua vida está nas mãos de Deus. Isso significa, volte então a viver, volte a cantar, volte a sorrir, volte a esperar, volte a crer, volte a confiar. Crente tem que ser animado, sabia? Animado. Não combina crente abatido, não. Há um autor que eu gosto de ler, muito embora não seja evangélico. Og Mandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, que é um livretinho, vale a pena ler. Vale a pena. Mas o que me impressiona em Og Mandino é que aos 30 anos de idade, ele está falido financeiramente, bêbado, jogado numa sarjeta, abandonado pela esposa e pela filha, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino está no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos para outros idiomas, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e nós, servos do Deus Altíssimo, que podemos dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Todo dia você deve abrir a porta do seu quarto e dizer, meu Deus, pode ser hoje, aquela causa, aquela luta, Senhor, pode ser hoje. Hoje é um dia único, hoje é um dia de oportunidades, hoje é um dia de andar na tua presença, hoje é um dia de eu fazer a tua obra, hoje é um dia de eu experimentar os teus milagres. O que é curioso é que no seu livro autobiográfico, o Og Mandino dá um conselho muito simples e prático para você começar o seu dia animado. Me permita perguntar, qual o principal jornal de Santa Catarina? Jornal impresso. Qual o principal? Diário Catarinense. Então o conselho é o seguinte, bem de manhã, antes do café. Ninguém hoje compra mais jornal quase, né? Mas vamos imaginar que você, 20 anos atrás, vai lá na banca, compra o Jornal Catarinense. Abre o jornal. Só um detalhe, por favor. Não comece a leitura pelas páginas políticas, você vai ficar depressivo. Pula essa página, pula logo. Claro, você não vai querer começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque o negócio está ficando esquisito. Então, pula logo também essa página. Bom, você não é tão corajoso para começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa, então pula também essa página. Bom, gente, vocês também não vão querer começar lendo o seu jornal pelas páginas esportivas, porque se você, como eu, um flamenguista, nós não estamos nada contentes com o que aconteceu ontem à noite. Então pula essa página também. Você quer começar o seu dia animado? Faz o seguinte, comece pela página do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nesta lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo, e se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos.
Querido pastor, esse sermão tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam numa região muito pobre, no interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando uma pessoa ficava doente, ela era transportada 40 quilômetros, onde ficava o médico, numa padiola, um lençol amarrado, num varal, e duas pessoas caminhando até lá. A minha mãe estava grávida do seu último filho, no estado adiantado de gravidez. Caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros. Mandou chamar o médico. Bondosamente ele veio. A examinou e disse: essa mulher vai morrer. Ela está muito doente, ela está muito fraca, e a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. A única chance de salvar esta mulher é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, impossível dela sobreviver. A minha mãe, que já era uma mulher crente na época, tomou uma outra decisão. Disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele, a dar minha vida por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento a minha mãe fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a vida do meu filho, se tu poupares a minha vida, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pregador da tua palavra, para que ele seja um pastor. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Aonde eu morava não tinha escola, só escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer além de 4ª série primária. Desde criança que eu me entendo por gente, eu sempre me alfabetizou por providência divina, estava se mudando para a capital do estado. E sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica, era lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, eu deixei meus pais, subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, Cobi de Baixo, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. Louvo a Deus pela minha professora. Mas foram tempos dificílimos. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim, com o estômago fuzilado pela fome, e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Às vezes eu chorava de fome, mas eu tinha um sonho e queria lutar por ele. Eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança, até de juventude, era ser político e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Os comícios eram feitos nas ruas, nas praças, nos palanques.
Enquanto o último orador não descia do palanque, apagava as luzes, eu não ia embora. Exatamente no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Eu tinha sonhos. Um dia, conversava com um presbítero muito experiente, e abri meu coração para eles: olha, quando eu realizar meus sonhos de ser um advogado de projeção e um político bem-sucedido, no final da minha carreira, da minha vida, eu quero entrar num seminário, para dedicar o restante da minha vida à obra de Deus. E esse homem botou o dedo no meu nariz, literalmente. Você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência. Aquela palavra entrou no meu coração igual uma flecha, e eu saí dali 1000% convencido que naquele momento Deus me chamava para o ministério. A minha mãe, analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, mas sábia. Ela nunca me contou o projeto dela com Deus, porque a oração dela era essa: eu não quero influenciar e induzir meu filho. Se tu tens este plano, cabe ao Senhor chamá-lo. Quando eu liguei para minha mãe naquele dia: mamãe, Deus me chamou para o ministério, eu vou para um seminário. Ela disse: meu filho, por esta causa eu orava antes de você nascer. A minha mãe, sendo analfabeta, um dia ela saiu chorando de casa, porque ela amava ler a Bíblia, ou melhor dizendo, ouvir a Bíblia, mas não sabia ler. Ela encontrou uma cartilha rasgada, e ela pegou aquela cartilha e disse: meu Deus, o Senhor já fez um milagre na minha vida, o Senhor podia fazer outro, me ensine a entender isso aqui. E ela aprendeu a ler sozinha, naquela cartilha, lia fluentemente a sua Bíblia. Antes dela partir para o Senhor, em 1995, ela me chamou à sua casa, disse: filho, eu preciso lhe contar uma história com mais detalhes, vem na minha casa. Ela me contou os detalhes dessa história, e me disse mais. Ela era muito doente. Disse: filho, nesses anos todos, nunca eu deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir para Deus levantar você, para Deus capacitar você, para Deus ungir você. E eu chorei muito com ela. Eu a abracei e disse: mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o importante não são os meus planos, mas o projeto de Deus na minha vida. Até agora, no sermão, eu disse para você: não desista de seus sonhos. Mas na contramão disso, vou lhe dizer: desista de seus sonhos, se preciso for, mas jamais abra mão do plano de Deus na sua vida. Eu quero orar com vocês nessa noite. E me permita, pastor, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma oração muito específica. Se nós temos alguma irmã querida, ou algum irmão querido, que anseia ser pai, ou anseia ser mãe, está fazendo tratamento há tempos, há anos, eu queria orar especificamente por vocês, primeiramente. Deus tem me dado a bênção de ver respostas tão lindas nesse sentido. Então, enquanto a igreja, eu gostaria que todos agora estivessem em momento de oração, com os olhos fechados, para não constranger ninguém. E se você está aqui hoje, mulher, homem, e espera de Deus um milagre nesta área, de conceber, de ter filhos, onde você está? Levanta a sua mão, eu quero orar em seu favor. Amém.
amém, 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 amém. Deus, o Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre o mesmo. Tu és o Deus de Ana, o Deus que abriu o ventre de Ana. Aqui tem mulheres, aqui tem homens, que creem que tu podes fazer o mesmo nesta noite. Nós não estamos diante de um ídolo, nós estamos diante do Deus vivo, todo-poderoso. Para quem não tem causa perdida, não tem doença incurável, não tem problema insolúvel, basta uma palavra tua, Senhor. E aquilo que a medicina não consegue resolver, tu podes fazer nesta noite, para a glória do teu nome. Manifesta o teu poder, Senhor. Dá-nos um sinal do teu favor nesta noite. Glorifica o nome do teu santo servo Jesus nesta noite. Traz cura, traz esperança, traz alegria, muda o futuro, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mas eu queria agora orar por outra razão. Você que veio aqui hoje, está passando uma luta no seu casamento, na sua família. Você que tem sofrido, chorado às madrugadas, pensado até em desistir. Deus está aqui hoje. Ele pode restaurar. Ele pode pegar os cacos, fazer um vaso novo. Dar perdão, dar restauração, dar recomeço. Enquanto a igreja está com os olhos fechados em oração, se você anseia uma visitação de Deus no seu coração, no seu casamento, na vida de seus filhos, da sua família, levante uma das suas mãos, eu quero orar por vocês nessa noite. Bendito seja Deus, 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 aleluia. Senhor Deus, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do perdão, Tu és o Deus da segunda chance, Tu és o Deus do recomeço, Tu és o Deus que pega os cacos da nossa vida e faz um vaso novo. Eu te peço agora, Deus, que restaures o casamento dos teus filhos e das tuas filhas. Se algum pai, se alguma mãe está sofrendo por causa dos filhos, converta o coração dos filhos aos pais, o coração dos pais aos filhos. Manifesta nesta noite o teu poder, Senhor. Que os céus desçam na terra, que milagres de cura e restauração de relacionamentos ocorram nesta noite, para a glória do teu nome. Como um dia Davi disse para Abigail: vai em paz, desce em paz para a tua casa, que os teus filhos e as tuas filhas voltem em paz para casa hoje. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, porque tu fizeste, tu fazes, tu hás de fazer sempre, porque só tu és Deus. Aleluia.
Em nome de Jesus. Amém. Mas me permita, último lugar. A igreja está em oração e eu gostaria de saber, não hoje aqui, se tem alguém que foi criado no Evangelho, por uma razão ou outra, você se afastou, e você está aqui, você quer voltar para os braços do Senhor nessa noite. Enquanto a igreja está em oração, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, se você quer voltar-se para o Senhor hoje, se reconciliar com Ele hoje, receber o abraço do Pai, o beijo do Pai, a festa do Pai nesta noite. Enquanto a igreja ora, se você quer isso, levante a sua mão onde você está, eu quero também orar por você. Louvado seja Deus. Mais alguém, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Mas louvado seja Deus. Mais alguém, mais alguém, mais alguém, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mais alguém, louvado seja Deus. Lá atrás, louvado seja Deus. Meu Deus, Deus de toda graça, nós te adoramos, porque há alegria na casa do Pai nesta noite. A festa diante dos teus anjos nesta noite. Temos a convicção de que tu estás de braços abertos para acolher, para abraçar, para beijar, para perdoar, para celebrar a volta daqueles que são tão amados por ti. Ah, Senhor, visita a tua igreja nesta noite. Derrama sobre nós a luz do teu rosto. Sê propício a nós. Vivifica o nosso coração, para que jamais abramos mão do teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.